Direto da redação. Bom, o Ranulfo Vidigal, economista. Deixa eu dar bom dia, chamar aqui ao vivo no estúdio Viu Digital. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Roberto, você me arrumou um problema. Qual deles? São tantos. Você ficou aí fazendo o comercial belíssimo do Mundo Animal e sorteou para que as crianças possam ir lá. Minha filha, que assistia comigo outro dia o seu programa, me intimou, disse: olha, tio Roberto tá fazendo lá, papai, você tem que botar lá pra fazer. Eu não gosto mais disso! Eu tenho que participar, tenho que participar disso. Ela vai ter que... Aí eu falei assim: olha, eu vou falar com ele, mas Maria Gabriela, agora não sei como é que ele vai reagir. Fala com a Maria Gabriela que ela vai lá, e ela chegando lá é para ela dar um abraço desse leão, aí tirar foto do leão, fazer uma selfie e botar na rede social, que é um lugar maravilhoso. Ela vai se divertir lá, Ranulfo. Ela vai lá. Ela vai no... Olha aí, ó. Bom dia, meu amigo. Bom dia, mas a Maria Gabriela vai lá. Maria Gabriela, o que você vai ver? Mostra ela, que ela vai ver lá no Mundo Animal, olha. Eita! Quem não quer ir? Mas vamos lá, resolvido esse conflito interno, estou à sua disposição. Estamos todos confiando no senhor. Deixa eu dar uma notícia aqui antes de conversar com você, porque o Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça, declarou na segunda-feira, na verdade, a inconstitucionalidade do repasse de parte das taxas judiciais recolhidas pela Corte à Caixa de Assistência dos Advogados do Rio, a CAARJ, e também ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Essas duas entidades, elas são ligadas aos advogados, à Ordem dos Advogados, e elas ficavam com 9,3% da Caixa. Ou melhor, 9,3% ia para a CAARJ e 0,7% ia para o IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas o órgão especial declarou que é ilegal e, de acordo com a lei vigente, 10% das custas são destinadas a essas entidades, um total de 10%. Mas isso agora para de acontecer. Isso existia desde 1986 e a OAB diz que vai recorrer. Então aqui é a informação que a gente está dando aqui em primeira mão. Essa decisão foi na segunda-feira, mas ainda não foi publicada, e a OAB está dizendo que espera publicar para entrar com recurso, que vai ser um desfalque, né, na Caixa de Assistência dos Advogados. Mas, Ranulfo, deixa eu lhe colocar uma questão aqui já nessa quarta-feira. Diga. Nós estamos com várias prefeituras em campanha salarial. Uma delas é da cidade em que você está aí sediado, Campos dos Goytacazes. Servidores estão ameaçando decretar greve por tempo indeterminado. Em Rio das Ostras, a prefeitura mandou um projeto de lei propondo um reajuste de 10,62% ou 26% para os servidores. Casimiro de Abreu concedeu um reajuste pouco mais de 20%, talvez foi o maior reajuste. Quissamã é um reajuste de 16%. São João da Barra, reajuste de 16%. Macaé deu 4%. Campos, até agora, reajuste zero. Ranulfo, como é que vai ficar esse impasse nas cidades que não concederam reajuste ou que concederam reajuste abaixo da correção inflacionária dos últimos 12 meses? Bom, Roberto, vamos nos dedicar então à questão específica da cidade de Campos. Uma cidade com 500 mil habitantes, capacidade do setor privado de gerar riqueza por ano de alguma coisa em torno de 23 bilhões de reais, portanto não é uma cidade qualquer. Cidade que nesse momento está iniciando a sua safra agrícola, e esta safra agrícola ela vai empregar entre 5 a 6 mil trabalhadores, portanto é uma cidade com um nível de dinamismo bastante expressivo.
Mas a prefeitura, quando a gente pensa a questão específica da prefeitura, a gente tem que lembrar que é uma prefeitura que nós dois chamamos de petrorrentista. O que é isso? A indenização do petróleo tem uma forte presença ainda no orçamento desta prefeitura. E recentemente houve a assinatura da Prefeitura de Campos de um termo de ajuste de conduta, onde ela paulatinamente vai deixar de usar a indenização do petróleo, leia-se royalties e participação especial, para pagar folhas nominais de salário. A Prefeitura tem hoje alguma coisa em torno de 13 mil servidores públicos ativos, dado que nos últimos 12 meses, entre 600 e 800 pessoas, 800 servidores, se aposentaram. Há uma tendência acelerada de aposentadoria, principalmente de pessoas de alto gabarito, de alta qualificação, médicos, engenheiros, demais servidores da saúde, professores e tal. Portanto, quando a gente vai olhar a capacidade concreta da prefeitura de reajustar e recuperar integralmente o poder de compra dos salários dos seus servidores, a gente tem que levar em consideração que, doravante, cada vez menos ele terá a chance de usar a indenização do petróleo para pagar esta conta. Ora, se isso é verdade e foi assinado um termo de conduta para isso, a gente tem que desconsiderar esta arrecadação. E quando você desconsidera essa arrecadação e considera apenas a chamada arrecadação livre, o que é a arrecadação livre? É o IPTU, é o ICMS que você coloca no carro e o Estado arrecada e devolve, é o IPVA que você paga, o Estado arrecada e devolve. São as chamadas receitas livres. As receitas livres, em comparação com o tamanho da folha nominal anual, dá muito pouca margem de você recuperar aceleradamente o poder de compra dos servidores. E mais, numa coisa extremamente correta, a prefeitura já reajustou o piso dos professores. E por que o fez? Porque o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, chamado Fundeb, tem como função remunerar o salário do professor, né? Portanto, há uma fonte específica para isso. E a fonte para remunerar e recuperar com justiça, porque os trabalhadores merecem, o poder de compra dos outros trabalhadores, ela vai estar muito mais associada a estas chamadas receitas livres. E nesse momento, na minha concepção, estão ainda num patamar incompatível com uma acelerada recuperação do poder de compra. O que está acontecendo, na minha concepção, é, digamos assim, uma incapacidade da área econômica, jurídica, da prefeitura de, com clareza, explicar isto ao servidor e principalmente ao sindicato, que ontem teve que ficar na porta da prefeitura para poder ser atendida pelo secretário de administração, para que o secretário depois atendesse e dissesse mais ou menos o que eu estou dizendo agora, que a margem para fazer a recuperação do poder de compra dos salários, ela é diminuta em função de que as receitas livres estão praticamente do tamanho da folha nominal de salário. Tem alguma margem? Tem, mas ela não é do tamanho imaginado pelo servidor público. Isso, na minha concepção, vai implicar, digamos assim, num aceleramento das pessoas se aposentando. Que à medida que as pessoas vão entender que não terão recuperação do seu poder de compra, diante de uma inflação que se acelera, diante da carestia que se acelera, estas pessoas que já estão se aposentando vão incentivar outras pessoas a se aposentar, porque, digamos assim,
o salário efetivo real do servidor público, tirando o professor, que já teve recuperação de poder de compra, os outros servidores estarão numa situação, digamos assim, de inferioridade relativa nos seus salários. Esta é a questão. O que eu temo é que isso gere, Roberto, um processo acelerado de terceirizações das ações da prefeitura, porque vai ficar mais razoável, com o dinheiro do petróleo, fazer terceirizações de todas as ações da prefeitura. É esta, com realismo, a situação concreta hoje, meu caro. O Ranulfo, você não tem perspectiva de crescimento de receita própria, porque a economia da cidade ainda está estagnada. A economia, muito pelo contrário, a economia ela está retraída. Primeiro que tornou-se uma cidade muito cara para o setor produtivo. Você não tem transporte, você não tem um centro revitalizado, uma área revitalizada, uma área central, você não tem fluxo de renda, porque o desemprego é muito alto, você não tem uma política de transferência de renda, que também é um fator importante para gerar fluxo de renda. Então você tem uma estagnação econômica, você tem uma falta de medidas para mitigar uma crise social e uma prefeitura ainda muito gastosa, uma prefeitura que está gastando muito. Então o servidor, ao analisar todo esse cenário todo, dizendo, olha, não tem dinheiro, mas ao ver esse excesso de gastos com a prefeitura em alguns setores, acha que isso pode converter-se em salário para folha de pagamento, quando a gente sabe que a realidade é muito mais complexa. Para uma cidade que ela tem uma renda variável alta, petróleo, mas é uma renda variável. Ela está aqui em um patamar, daqui a pouco pode estar bem abaixo. Então é uma situação muito complexa e um governo também que se comunica mal, que não consegue traduzir isso didaticamente para o servidor insatisfeito, o Ranulfo? Perfeita a sua análise, Roberto. Nesse momento, o fundamental seria explicar toda esta complexidade ao servidor público. Porque, na verdade, o servidor está bem na expectativa de recuperação do seu poder de compra, que está praticamente congelado há 6, 7 anos. Né? E aí, da noite para o dia, começa a entender esta nova realidade. Eu quero ressaltar que tirar a indenização do petróleo deste cálculo é uma coisa inteligente, porque a indenização do petróleo, você acaba de dizer, é variável. Hoje o petróleo está caríssimo, mas amanhã ele pode estar muito barato. Ou a produção de petróleo em frente às cidades petrorrentistas está caindo aceleradamente, está caindo em torno de 13% a 15% ao ano. Ou seja, cada vez menos teremos produção de petróleo em frente a estes campos, em frente a essas cidades. Portanto, desconsiderar a indenização do petróleo em relação à folha de salário é uma atitude correta e inteligente que foi objeto da assinatura desse termo de ajuste de conduta. Mas aí você também citou muito corretamente o outro dilema. A cidade está travada. Né? O setor de transporte da cidade é um setor caótico. Né? As rendas não chegam na ponta. Não há uma política agressiva de transferência de renda para 1/3 das famílias que hoje estão em pobreza extrema. E que se tivesse essa política, com certeza haveria uma situação muito maior de circulação de renda e dinheiro na sociedade. Portanto, é um poder público cada vez mais rico. Hoje o saldo de caixa supera 500 milhões de reais, mas incapaz até agora de jogar o dinheiro que tem em caixa na ponta. E quando você joga o dinheiro na ponta, as pessoas gastam e, ao gastar, elas movimentam o comércio e serviços da cidade. Este é o dilema que está sendo pouco explicado, e aí o servidor está já à beira de um ataque de nervos, corretamente, porque tem tido uma queda muito expressiva do poder de compra dos seus salários. Concorda, Roberto? Perfeitamente, Ranulfo. Ranulfo, nós estamos entrando já na fase final do programa aqui. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Direto da Redação, e muito bom colocar essas questões
assim na mesa e detalhadamente, sem gritaria, sem qualquer tipo de insuflar aqui ânimos, nada, mas apenas detalhando matematicamente e à luz da realidade como é a situação financeira, porque ela realmente não é tão fácil, não é tão prático, não é simplesmente canetar e reajustar um salário, jogar para a plateia sem daqui a pouco arcar com as consequências. Isso em termos de gestor público, né? Que a lei de responsabilidade fiscal é imperdoável. Passou da linha delimitada é improbidade. Muito obrigado, Ranulfo. Exatamente, Roberto. Muito boa a sua observação, um ótimo dia, parabéns a toda a equipe aí. Muito obrigado. Isso aí é a participação do economista Ranulfo Vidigal, articulista e também colunista aqui do Portal Ouvir. Bom, Ranulfo Vidigal, economista. Deixa eu dar bom dia, chamar aqui ao vivo no estúdio Viu Digital. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Ótimo. Roberto, você me arrumou um problema. Qual deles? São tantos. Você ficou aí fazendo o comercial belíssimo do mundo animal e sorteou para que as crianças possam ir lá. Minha filha, que assistia comigo outro dia o seu programa, me intimou, disse: olha, tio Roberto está fazendo lá, papai, você tem que ir lá também. Eu não gosto mais disso. Eu tenho que participar, tenho que participar disso. Ela vai ter que... Aí eu falei assim: olha, eu vou falar com ele, mas Maria Gabriela, agora não sei como é que ele vai reagir. Fala com a Maria Gabriela que ela vai lá e ela chegando lá é para ela dar um abraço desse leão. Aí tirar foto do leão, fazer uma selfie e botar na rede social, que é um lugar maravilhoso. Ela vai se divertir lá, Ranulfo. Ela vai lá. Ela vai lá, olha aí, ó. Bom dia, meu amigo. Bom dia, mas a Maria Gabriela vai lá. Maria Gabriela, o que você vai ver? Mostra ela, que ela vai ver lá no mundo animal, olha. Eita! Quem não quer ir? Mas vamos lá, resolvido esse conflito interno, estou à sua disposição. Estamos todos confiando no senhor. Deixa eu dar uma notícia aqui antes de conversar com você, porque o Tribunal de Justiça, o órgão especial Tribunal de Justiça, declarou na segunda-feira, na verdade, a inconstitucionalidade do repasse de parte das taxas judiciais recolhidas pela Corte à Caixa de Assistência dos Advogados do Rio, a CAARGE, e também ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Essas duas entidades, elas são ligadas aos advogados, à Ordem dos Advogados, e elas ficavam com 9,3% da Caixa. Ou melhor, 9,3% ia para a CAARGE e 0,7% ia para o IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Mas o órgão especial declarou que é ilegal e, de acordo com a lei vigente, 10% das custas são destinadas a essas entidades, no total de 10%. Mas isso agora para de acontecer. Isso existia desde 1986 e a OAB diz que vai recorrer. Então aqui a informação que a gente está dando aqui em primeira mão. Essa decisão foi na segunda-feira, mas ainda não foi publicada, e a OAB está dizendo que espera publicar para entrar com recurso, que vai ser um desfalque, né, na Caixa de Assistência dos Advogados. Mas, Ranulfo, deixa eu lhe colocar uma questão aqui já nessa quarta-feira. Diga. Nós estamos com várias prefeituras em campanha salarial. Uma delas é da cidade em que você está aí sediado, Campos dos Goytacazes. Servidores estão ameaçando decretar greve por tempo indeterminado. Em Rio das Ostras, a prefeitura mandou um projeto de lei propondo um reajuste de 10,62% ou 26% para os servidores. Casimiro de Abreu concedeu um reajuste pouco mais de 20%, talvez foi o maior reajuste. Quissamanda é um reajuste de 16%. São João da Barra, reajuste de 16%. Macaé deu 4%. Campos, até agora, reajuste zero. Ranulfo, como é que vai ficar
esse impasse nas cidades que não concederam reajuste ou que concederam reajuste abaixo da correção inflacionária dos últimos 12 meses? Bom, Roberto, vamos nos dedicar então à questão específica da cidade de Campos. Uma cidade com 500 mil habitantes, capacidade do setor privado de gerar riqueza por ano de alguma coisa em torno de 23 bilhões de reais, portanto não é uma cidade qualquer. Cidade que nesse momento está iniciando a sua safra agrícola, e esta safra agrícola ela vai empregar entre 5 a 6 mil trabalhadores, portanto é uma cidade com um nível de dinamismo bastante expressivo. Mas a prefeitura, quando a gente pensa a questão específica da prefeitura, a gente tem que lembrar que é uma prefeitura que nós dois chamamos de petrorrentista. O que é isso? A indenização do petróleo tem uma forte presença ainda no orçamento desta prefeitura. E recentemente houve a assinatura da Prefeitura de Campos de um termo de ajuste de conduta, onde ela paulatinamente vai deixar de usar a indenização do petróleo, leia-se royalties e participação especial, para pagar folhas nominais de salário. A Prefeitura tem hoje alguma coisa em torno de 13 mil servidores públicos ativos, dado que nos últimos 12 meses, entre 600 e 800 pessoas, 800 servidores, se aposentaram. Há uma tendência acelerada de aposentadoria, principalmente de pessoas de alto gabarito, de alta qualificação, médicos, engenheiros, demais servidores de saúde, da saúde, professores e tal. Portanto, quando a gente vai olhar a capacidade concreta da prefeitura de reajustar e recuperar integralmente o poder de compra dos salários dos seus servidores, a gente tem que levar em consideração que, doravante, cada vez menos ele terá a chance de usar a indenização do petróleo para pagar esta conta. Ora, se isso é verdade e foi assinado um termo de conduta para isso, a gente tem que desconsiderar esta arrecadação. E quando você desconsidera essa arrecadação e considera apenas a chamada arrecadação livre, o que é a arrecadação livre? É o IPTU, é o ICMS que você coloca no carro e o Estado arrecada e devolve, é o IPVA que você paga, o Estado arrecada e devolve. São as chamadas receitas livres. As receitas livres, em comparação com o tamanho da folha nominal anual, dá muito pouca margem de você recuperar aceleradamente o poder de compra dos servidores. E mais, numa coisa extremamente correta, a prefeitura já reajustou o piso dos professores. E por que o fez? Porque o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, chamado Fundeb, tem como função remunerar o salário do professor, né? Portanto, há uma fonte específica para isso. E a fonte para remunerar e recuperar com justiça, porque os trabalhadores merecem, o poder de compra dos outros trabalhadores, ela vai estar muito mais associada a estas chamadas receitas livres. E nesse momento, na minha concepção, estão ainda num patamar incompatível com uma acelerada recuperação do poder de compra. O que está acontecendo, na minha concepção, é, digamos assim, uma incapacidade da área econômica, jurídica, da prefeitura de com clareza explicar isto ao servidor e principalmente ao sindicato, que ontem teve que ficar na porta da prefeitura
para poder ser atendida pelo secretário de administração, para que o secretário depois atendesse e dissesse mais ou menos o que eu estou dizendo agora, que a margem para fazer a recuperação do poder de compra dos salários, ela é diminuta em função de que as receitas livres estão praticamente do tamanho da folha nominal de salário. Tem alguma margem? Tem, mas ela não é do tamanho imaginado pelo servidor público. Isso, na minha concepção, vai implicar, digamos assim, num aceleramento das pessoas se aposentando. Que à medida que as pessoas vão entender que não terão recuperação do seu poder de compra, diante de uma inflação que se acelera, diante da carestia que se acelera, estas pessoas que já estão se aposentando vão incentivar outras pessoas a se aposentar, porque, digamos assim, o salário efetivo real do servidor público, tirando o professor, que já teve recuperação de poder de compra, os outros servidores estarão numa situação, digamos assim, de inferioridade relativa nos seus salários. Esta é a questão. O que eu temo é que isso gere, Roberto, um processo acelerado de terceirizações das ações da prefeitura, porque vai ficar mais razoável, com o dinheiro do petróleo, fazer terceirizações de todas as ações da prefeitura. É esta, com realismo, a situação concreta hoje, meu caro. O Ranulfo, você não tem perspectiva de crescimento de receita própria, porque a economia da cidade ainda está estagnada. A economia, muito pelo contrário, a economia ela está retraída. Primeiro que tornou-se uma cidade muito cara para o setor produtivo. Você não tem transporte, você não tem um centro revitalizado, uma área central, você não tem fluxo de renda, porque o desemprego é muito alto, você não tem uma política de transferência de renda, que também é um fator importante para gerar fluxo de renda. Então você tem uma estagnação econômica, você tem uma falta de medidas para mitigar uma crise social e uma prefeitura ainda muito gastosa, uma prefeitura que está gastando muito. Então o servidor, ao analisar todo esse cenário todo, dizendo, olha, não tem dinheiro, mas ao ver esse excesso de gastos com a prefeitura em alguns setores, acha que isso pode converter-se em salário para folha de pagamento, quando a gente sabe que a realidade é muito mais complexa. Para uma cidade que ela tem uma renda variável alta, petróleo, mas é uma renda variável. Ela está aqui em um patamar, daqui a pouco pode estar bem abaixo. Então é uma situação muito complexa e um governo também que se comunica mal, que não consegue traduzir isso didaticamente para o servidor insatisfeito, né, o Ranulfo? Perfeita a sua análise, Roberto. Nesse momento, o fundamental seria explicar toda esta complexidade ao servidor público. Porque, na verdade, o servidor vem na expectativa de recuperação do seu poder de compra, que está praticamente congelado há 6, 7 anos. Né? E aí, da noite para o dia, começa a entender esta nova realidade. Eu quero ressaltar que tirar a indenização do petróleo deste cálculo é uma coisa inteligente, porque a indenização do petróleo, você acaba de dizer, é variável. Hoje o petróleo está caríssimo, mas amanhã ele pode estar muito barato. Ou a produção de petróleo em frente às cidades petrorrentistas está caindo aceleradamente, está caindo em torno de 13% a 15% ao ano. Ou seja, cada vez menos teremos produção de petróleo em frente a estes campos, em frente a essas cidades. Portanto, desconsiderar a indenização do petróleo em relação à folha de salário é uma atitude correta e inteligente que foi objeto da assinatura desse termo de ajuste de conduta. Mas aí você também citou muito corretamente o outro dilema. A cidade está travada. Né? O setor de transporte da cidade é um setor caótico. Né? As rendas não chegam na ponta. Não há uma política agressiva de transferência de renda para 1/3 das famílias que hoje estão em pobreza extrema.
e que se tivesse essa política, com certeza haveria uma situação muito maior de circulação de renda e dinheiro na sociedade. Portanto, é um poder público cada vez mais rico. Hoje o saldo de caixa supera 500 milhões de reais, mas incapaz até agora de jogar o dinheiro que tem em caixa na ponta. E quando você joga o dinheiro na ponta, as pessoas gastam e, ao gastar, elas movimentam o comércio e serviços da cidade. Este é o dilema que está sendo pouco explicado, e aí o servidor está já à beira de um ataque de nervos, corretamente, porque tem tido uma queda muito expressiva do poder de compra dos seus salários. Concorda, Roberto? Perfeitamente, Ranulfo. Ranulfo, nós estamos entrando já na fase final do programa aqui. Eu quero agradecer aqui a sua participação no direto da redação, e muito bom colocar essas questões assim na mesa e detalhadamente, sem gritaria, sem qualquer tipo de insuflar aqui ânimos, nada, mas apenas detalhando matematicamente e à luz da realidade como é a situação financeira, porque ela realmente não é tão fácil, não é tão prático, não é simplesmente canetar e reajustar um salário, jogar para a plateia sem daqui a pouco arcar com as consequências. Isso em termos de gestor público, né? Que a lei de responsabilidade fiscal é imperdoável. Passou da linha delimitada, é improbidade. Muito obrigado, Ranulfo. Exatamente, Roberto. Muito boa a sua observação, um ótimo dia, parabéns a toda a equipe aí. Muito obrigado. Isso aí é a participação do economista Ranulfo Vidigal, articulista e também colunista aqui do Portal Ouviu.